Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje a gente vai basicamente mais uma vez continuar aqui, é claro, com as análises dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia. Vídeo passado que a gente viu ali a aparição dos novos reforços pro lado dos heróis, e a gente vendo as impressionantes voltas de Labrava, Gentleman e Lady Nagant. Só que mesmo que com tudo isso a gente ainda vê que lá contra o All for One tudo continua um verdadeiro caos. E é isso que a gente vai ver aí. Inesperados e também esperados reforços surgem para lutar contra o Rei dos Demônios de Boku no Hero. Só que é claro que antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que então por isso deixem um like e se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente começa vendo ali o Gentleman na tentativa de usar ali a individualidade dele, na tentativa de parar a queda iminente da base voadora da UA, enquanto a gente vendo a Labrava na tentativa de trazer todo o funcionamento da base de volta, o próprio Gentleman vendo que a elasticidade dele já não vai dar conta, e não por falta de amor da Labrava, e sim por culpa sua. Então, meu Deus, esse casal é incrível. Só que a Labrava vê ali correspondendo ali ao seu amado, vendo para que ele aguente só mais um pouco, pois um novo programa está quase pronto. A gente vendo que no fim das contas o Gentleman falando ali em relação ao Midoriya que ele passou muito rápido, mas ele não conseguiu ver direito. Só que uma coisa ele sabe sem sombra de dúvidas, que era o Midoriya. Ele mesmo se pergunta se o Midoriya pulou para fora por confiar no Gentleman, onde ele mesmo vê de que não teria como ele saber que ele estaria aqui, mas bom, o Midoriya sabe, a gente viu ali ele mesmo reagindo a tudo isso. A sensação de que de uma hora para outra a nave para, e toda essa questão de que ela toma ali, porque o Gentleman basicamente está tornando o ar ao redor de toda a nave elástico na tentativa de parar ali a base. E o próprio Midoriya acreditava na possível redenção do Gentleman e tudo mais, então achei interessante toda essa jogada onde o Gentleman, que vendo que não tem câmeras e muito menos uma plateia, não importa o que ele faça, os seus esforços não serão reconhecidos, mas sem críticas e claro também infelizmente sem aplausos. Só que o que alimenta o seu espírito é essa imensa alegria que ele sente em viver. Só que enquanto isso a gente vê os heróis do curso de negócios simplesmente filmando essa situação do Gentleman tentando parar ali com as suas próprias mãos a nave voadora da UA, onde o próprio Gentleman, vendo o quão perigoso é, pedindo para que todos voltem já para dentro. Só que a gente vendo ali o cara do time ali de negócios, a classe de negócios da UA, vendo que o Gentleman deveria ser apenas um vilão cumprindo sentença, mas agora, no ápice da crise, é ele quem está segurando esse caixão. O Gentleman que continua aí pedindo para que todos esses garotos saiam daí, enquanto ele está dando seu corpo e alma, e pede para que eles saiam daí para não correrem nenhum risco. Só que o cara simplesmente pede para que o Gentleman cale a sua boca e pede para que eles os deixem filmar, porque eles também estão dando tudo de si. O Japão está em frangalhos e o Endeavor está levando toda a culpa por isso. Eles deveriam ter construído uma imagem melhor dos super-heróis. Depois da guerra, eles tinham que ter conectado os heróis e a sociedade. Mas, no fim das contas, eles apenas falharam ao ver deles. E ele vendo é que é justamente por isso que eles vão filmar, para criar essa conexão entre os heróis e a sociedade. Esse é o atual dever deles. O heroísmo do curso de negócios. A gente vendo o próprio
Gentleman observando que até tentou invadir ali a escola de pessoas como eles, vendo quão incríveis são essas pessoas, os alunos da UA, e se arrependendo ainda mais de tudo isso. Enquanto a gente vendo a Labrava que basicamente hackeia o celular desse aluno do curso de negócios, simplesmente vindo para avisar o quão incríveis eles são, enquanto a gente vendo que do nada os caras acham que o celular deles está dando uma moral, mas eles percebem que foram hackeados e não por um vilão, e sim pela Labrava. A Labrava que explica que agora a barreira eletromagnética ficou mais fraca, ela consegue muito bem fazer isso. Só que a gente vê que ela já está prosseguindo tudo isso. Mas ela apenas hackeia o celular desses garotos, pedindo para que eles continuem filmando. Ela não vai deixar que os atos do Gentleman fiquem anônimos, dizendo que tudo o que ele faz é lendário, numa cena que, meu Deus, você só chipa ainda mais esse casal. Onde ela mesmo vendo que mesmo que ele não ligue para nada disso, ela nunca aceitaria isso. A gente vendo que aos poucos a própria nave começa a ficar mais leve, porque ela vai aos poucos recuperando ali a sua energia, o que facilita o trabalho do Gentleman. Só que ao mesmo tempo a gente vê uma horda gigantesca de Twices avançando contra o caixão voador. Nesse momento a gente vê que o próprio Kurogiri ali, que acaba levando consigo mesmo o Aizawa e também o President Mike, está completamente sem saber o que fazer nesse momento. A gente vê que o próprio os alunos ali da UA observam tudo isso, o próprio Kaminari reagindo a isso, junto de vários outros alunos e heróis, tentando uma tentativa basicamente de parar essa horda de Twice. Ele apenas vê os seus dois professores serem levados para um lugar na qual nós não sabemos, pelo Kurogiri. A gente vê que eles de uma hora ou outra simplesmente somem, onde a gente até fica na dúvida, porque os dois queriam ali aparentemente cair depois de terem sido empurrados para fora da base por conta dessa horda de Twice, são aparentemente salvos pelo Kurogiri. Mas bom, para onde eles foram levados é o que nos resta saber. Só que a gente vê que, por outro lado, a gente observa o Shigaraki ter se livrado ali do apagamento do Aizawa que estava sendo utilizado pela cópia do Monoma. A gente vendo que isso ali não dá para saber a verdadeira intenção do Kurogiri, o que o Kurogiri planejava com tudo isso, mas a única coisa que nos resta a todos os heróis é acreditar e lutar, acreditar que eles estão bem e acreditar na vitória deles, e acreditar principalmente no Midoriya. A luta que se torna cada vez mais e mais caótica, com uma escala de poder cada vez mais absurda, enquanto começa a ser transmitida. A gente muda de cenário indo pra Gunga, vendo o verdadeiro caos, onde a gente observa o que se tornou Gunga, com as falas ali do próprio All For One, que avança ali na direção de se encontrar com Shigaraki, enquanto os heróis têm que lutar com cada vez mais e mais clones do Twice feitos pela Toga. O próprio All For One revela que na teoria ele devia ter assumido o controle total do corpo do Shigaraki. Toda aquela história de fusão em nova personalidade não era o cenário ideal. Os impulsos destrutivos de Tomura Shigaraki se mostraram mais fortes do que o próprio All For One pensou, mas isso não passa de uma trivialidade agora que ele terminou o seu trabalho. Passa então fazer com que o Shigaraki absorva seu fator de individualidade para selar o Shigaraki de uma vez. Assim, o Rei Demônio estará completo. Afinal, ao ver o All For One, essa é a sua história. Só que a gente vê que alguém ali, um certo herói que avança na direção do All For One, não vai deixá-lo chegar até o Shigaraki, pois essa é a história dos heróis. É o que afirma o Hawks, que avança ali na direção do All For One, vendo que isso é pelo bem do futuro deles, pelo bem de todas essas crianças que estão destruindo, que estão lutando em meio a todo esse caos. Eles não vão entregar essa história para um monstro
como All For One, porque o que os espera além dessa batalha é algo inacreditável. Só que então a gente vê que nesse mesmo momento o próprio All For One abre um sorriso completamente diabólico, dizendo sentir dizer muito, mas o vento da sorte está soprando ao seu favor. Ele usa ali simplesmente uma onda de choque avassaladora que teria teoricamente destruído completamente o corpo do Hawks. Só que algo estranho e muito estranho acontece. Em meio a tudo isso, o Hawks simplesmente se desfaz em meio a várias pétalas de rosa. E a sua face toma uma feição que lembra muito aqueles animes shoujo mega antigaços, com aquelas histórias mega pastelões. E a gente vê a própria reação do Tokoyami a tudo isso, que basicamente ele completamente boquiaberto, os olhões arregalados, só os pinguinhos como se fossem ali as pupilas reagindo ao what the fuck, que raios está acontecendo aqui. A gente mesmo vendo ali a reação da pessoa por trás de tudo isso, vendo que ela voou muito rápido e queria tanto ver o Hawks, que acabou meio que arruinando um pouquinho dessa situação, onde ela vendo que foi quase que o Hawks morreu, pois tudo não passava de uma mera ilusão da Kami, a aluna da Shiketsu, que vem avançando em meio a tudo isso, ali com todo o palavreado dela, que é sensacional, ela observando um mó perigo isso aí, deixar um boy desses virar estatística seria um verdadeiro crime. A gente vê que não apenas ela surgiu, como vários outros heróis do curso de heróis, vários outros alunos do curso de heróis da Shiketsu, onde eles foram incumbidos de proteger os civis que estavam evacuando da UA através dos túneis, mas até agora eles não chegaram. Por conta dessa demora, eles deduziram que ocorrera algum imprevisto, e então eles estão cientes que não pediram reforços, mas o curso de heróis do colégio Shiketsu se apresenta. Eles que vão auxiliar nessa batalha, onde se o All For One achava que o vento da sorte soprava ao seu favor, o Inasa traz o de volta, onde ele mesmo diz que é ele quem faz o vento soprar ao seu favor. E com esses novos reforços, All For One se ferrou um pouquinho. A gente vendo ali a própria Kami, ali, a apresentação de todo mundo do curso de heróis do colégio Shiketsu. A Kami até reagindo ali ao All For One, que aparentemente agora tem ali um rosto, enquanto o Seiji Shishikura, também do mesmo colégio e curso de heróis, vê que o All For One é o algoz do seu pai e vê que o seu desejo é matá-lo, mas ele não irá ceder ao ódio e à vingança, ou então ele estaria apenas dançando na palma da mão dele. Seu pai que cumpriu sua função como carcereiro até o fim, e ele vai continuar seus esforços. Enquanto isso, o Inasa vem tomando controle de todo esse campo de batalha, e a gente enquanto isso observa ali que, enquanto tudo isso, todas as informações da luta que a gente estava tendo ali em relação a Midori versus Shigaraki chega até aí, onde eles observando que o Deku e o Shigaraki acabaram de sair aí do caixão voador, enquanto a gente vê no pessoal da Shiketsu começando a dar ali reforços, onde em meio a essa situação desesperadora eles têm que parar esses vilões a todo custo. Enquanto isso, a gente vê ali uma das Pussycats observando ali a queda do Tokoyami, ainda com aquela cara de meme. Tem uma ideia bem brilhante para como poder usar os poderes dela e dele em combinação muito bem. A gente vê o caos que no fim das contas acaba sendo ainda mais gerado, mas aos poucos os ventos da sorte começam a mais uma vez soprar ao favor dos heróis. A gente vê que enquanto a Toga estará neutralizada, eles vão focar no All For One. Todos com ataques de longa distância devem mirar nele.
Enquanto isso, a gente vendo vários e vários Twice sendo mandados para longe pelos ventos que o NASA controla e são mandados até mesmo contra o próprio All for One. Enquanto a gente vê o Tsukaushi se contatando com Hawks, perguntando se ele está bom. Onde o próprio Hawks agradece, vendo que ele acertou em cheio o timing dos reforços. Só que não, eles já estavam a caminho antes mesmo do Tsukaushi solicitar ali todos os reforços. Ele que observa que foi informado que o corpo do All for One está rebobinado, mas mantê-lo em Gunga pode definir em meio a tudo isso a vitória deles. O Hawks não pode deixar o All for One sair daí. Só que a gente vê que o All for One, enquanto tudo isso, que tenta aparentemente ali copiar muito provavelmente as técnicas, né, a individualidade do Twice, que meio que não funciona, porque como a gente já sabe, o All for One só pode roubar uma individualidade se tocar no corpo do usuário, onde a gente mesmo vê que, bom, esses Twices não são o corpo original do usuário, porque primeiro que nem são Twice. Então, muito provavelmente ele nem copiaria a técnica, a individualidade do Twice, e sim a da toga, e para isso ele precisaria ir até a toga original, que a gente por hora não sabe onde aparentemente está. E o próprio All for One percebe que foi por isso que eles estavam sendo cuidadosos para lhe enfrentar até agora. Mas parece que agora a situação virou-se ao seu favor, vendo que eles querem tanto lhe parar que estão dispostos a aceitar o risco. Ele entende muito bem isso e simplesmente começa a usar múltiplas individualidades para desferir uma onda de choque gigantesca contra os heróis. A gente vê que vários heróis e estudantes são mandados voando para longe. Quando a gente vê que o All for One começou a usar ainda mais individualidades, enquanto a gente vê que os heróis que desviaram do disparo devem continuar atacando, e os que estão na defesa não devem ceder, onde eles mesmos veem enquanto isso que o All for One enfim parou, só que o mesmo faz isso para questionar os heróis, porque eles insistem em achar que vencerão dessa vez. O único homem que se equipara ao seu nível já não está mais aqui. A gente mesmo vê que enquanto isso o Endeavor lutando contra o Dabi, que basicamente o persegue num pega-pega infernal, onde o próprio All for One vê o que eles demonstram não é bravura, eles apenas não presenciaram a sua era de ouro. Os mais velhos acompanharam a ascensão do All Might, e os mais novos já nasceram durante o seu reinado. Uma era tomada pela escuridão e pelo medo. As trevas cobriam a visão, mas todos sabiam que algo estava sempre à espreita. Desconfiança, ressentimento, abuso, discriminação, trevas de ouro tingidas por tudo isso e muito mais. Esta era a era do All for One. A gente vendo o próprio NASA reagir a tudo isso, dizendo que ele sabe muito bem de tudo isso. Ele pode até não ter sido citado nos livros de história, mas eles aprenderam sobre essa aula, sobre essa era ali nas suas aulas de história contemporânea, onde eles mesmos vendo ali o próprio NASA observando o seu amigão Todoroki, o pai dele, o Endeavor, ele decidiu apoiar ambos. O sangue que corre pelas suas veias não vai deixar o medo vencer. O próprio Hawks reage a tudo isso ficando completamente surpreso, enquanto a gente vê que o Inazuma simplesmente prende o All for One em uma verdadeira prisão de vento, na qual ele mesmo percebe que estão pretendendo lhe atacar enquanto ele está preso dentro da tal prisão de vento. Só que o plano dele já está formulado. Primeiro ele rouba e depois vai embora. Ele mais uma vez cria uma explosão gigantesca com as suas individualidades e lança também vários e vários raios para longe. Só que a gente vê que o Inazuma não deve pegar leve de modo nenhum. Ele deve continuar pressionando enquanto também mantém a toga no ar. Mesmo que ele acabe recebendo ali um corte na sua face devido a um dos raios desferidos pelo All for One, ele vê que a sua individualidade fica ainda mais forte se tem uma ventania, e ele não arreda o seu pé para trás, vendo que ao invés de admirar as suas glórias passadas, ele quer ver o futuro que a galera
que ele gosta vai criar. O Endeavor, que enquanto luta ali contra o Dabi, acaba sendo citado pelo Hawks, vendo que nenhum avanço iria acontecer. No fim das contas, ele mesmo se lembrando que não é bem assim. O avanço está bem aqui. O One for All conecta o coração das pessoas. Só que na verdade não é só o One for All. O próprio Endeavor também criou várias conexões. E enquanto isso, o próprio All for One, que odeia esse olhar, essa luz irritante que nunca se apaga. Não, ela até chega a se apagar, mas então um acende novamente a do outro, como se estivessem passando uma tocha. Ele mesmo vê que se eles temem que ele roube suas individualidades, então eles não devem se aproximar. No fim das contas, já acabou para todos os heróis. Só que, bom, a gente inesperadamente vê que de trás ali do All for One surge uma sombra colossal. Nesse momento, o Endeavor nem tá mais passando ali o Wi-Fi por qualquer lugar do corpo do All for One, porque logo atrás dele está o Tokoyami. A gente vê ele completamente tomado por um Dark Shadow com tamanho colossal. A gente mesmo vendo que o próprio All for One sente mais uma vez a sensação de eu precisava ter desviado daquele ataque. A gente vendo que as trevas, de acordo com Tokoyami, também tem diversas formas, dizendo que não ouse falar como se ele conhecesse todas elas, onde ele mesmo declara que a pequena escuridão detestável como lama do All for One já foi devorada por todos os heróis. Um Dark Shadow gigantesco controlado pelo Tokoyami surge contra o All for One. A gente vê que enquanto as nuvens se surgiram de repente, bloqueiam a luz e estenderam um tempo de ativação do poder do Tokoyami. As chamas também diminuem à medida que queimam as árvores e sofrem então os impactos do combate. A gente vê que com todo esse clima completamente nublado, pouca luz e as chamas aos poucos com o vento do Inazuma vão se apagando, o ambiente torna-se cada vez mais escuro, o que é propício para uma ativação ainda mais absurda dos poderes do Tokoyami, que também pediu por favor ali para que uma das Pussycats se envolvesse em terra. Ele vai concentrar a sua escuridão em um único ponto. A gente vendo que nas palavras do All Might, mesmo se tocasse nas chamas do Endeavor, ele não seria capaz de roubar a sua individualidade. Foi por isso que ele foi escolhido como suporte do Hawks. Com seu Dark Shadow, liberação total, o corpo dele começa a ser completamente tomado de sombras. Sombras que não são ali o corpo físico verdadeiro do Tokoyami, o que caso ainda assim o All for One toque, ele não vai conseguir roubar a individualidade do Tokoyami, a não ser que ele toque no corpo físico verdadeiro do mesmo. A gente vendo que enquanto isso o Inazuma dá uma rajada de vento colossal para aumentar a velocidade do soco do Tokoyami com seu Dark Shadow. Ele vendo que se ele também estiver ali se conectando a ele, nem que seja um pouco, ele então vê que será grato por ter essas asas imundas. Enquanto a gente vê o próprio Hawks socando nas costas do Tokoyami, dando um apoio máximo a ele. O Tokoyami vem com seu Black Ink Baldur simplesmente sentando um soco colossal contra o All for One, mandando ele em cheio contra o chão. A gente vê que naquele mesmo momento, enquanto isso, esses dois homens perceberam muito bem uma coisa. Por mais que o All for One esteja aparentemente contido e o Dabi agora não seja uma ameaça tão grande, a situação ainda não era a melhor e muito menos a pior possível. Porque em meio a todo esse caos a gente vê vários e vários clones do Twice. Mas não apenas isso. Surgem aqui e ali alguns poucos clones do Shigaraki, do Dabi e também do All for One feitos pela Toga. Só que de alguma forma eles não conseguem aguentar
por muito tempo. A gente vendo Uraraka, Frup e também a Jiro lutando uma ao lado da outra, vendo que ela pode estar exagerando no otimismo, mas sente que isso poderia ser muito pior. Onde se a Toga tivesse se transformado primeiro no All For One ou no Dabi e usado duplicar seria o fim, mas não foi o que aconteceu. Ou seja, entender o porquê pode trazer a vitória. E é o que a gente mesmo se questiona. Se ela poderia usar a individualidade ali do Twice e se transformar em qualquer um enquanto isso, porque ela se transformaria em qualquer um e criaria vários e vários clones, então por que não se transformar numa horda colossal de Dabis, de All For Ones, de Shigaraki, que, convenhamos, se isso acontecesse, seria o fim da jogada para todos os heróis, porque pega só um Shigaraki em meio a tudo isso. Ninguém tancaria ele, muito mais uma horda. E aí que a gente começa a ver algumas questões do roteiro para nerfarem a Toga, porque senão não iria ter herói, nem mesmo vilão que aparasse em meio a todo esse cenário caótico, porque a gente mesmo vendo que o Twice original só conseguia utilizar a individualidade de quem ele clonava, mas a gente mesmo vê, lembrando-se ali do que a própria Toga disse, ela só pode usar a individualidade das pessoas que ela ama. Talvez seja questão de afinidade. Os clones criados pelo combo do transformar da Toga mais o duplicar devem ter que cumprir as condições da Toga, já que é a mesma que está utilizando a individualidade do Twice. Ou seja, se ela não de certa forma amar o Shigaraki e os demais, talvez ela não possa usar os seus poderes. O que, convenhamos, é uma jogada de roteiro interessante para nerfar a Toga, faz sentido, é bem justificável. Ao mesmo tempo que eu, convenhamos, queria muito ver o caos que ela poderia trazer com vários clones do Shigaraki, do Dabi, do All For One. Seria um cenário perfeito, sabe pra quê? Pra aparição dos heróis internacionais. Seria uma chance perfeita pra aparição deles. Fazer tipo um Vingadores Ultimato, surge o Kurogiri criando vários portais. Aí vem os heróis internacionais que já tinham chegado ao Japão, mas não iam conseguir chegar a tempo no campo de batalha. A própria Uraraka teria uma explosão colossal de poder e tudo mais, mas a gente tem um nerf ainda assim que funciona bem, então não é nem um pouco como eu imaginava. A própria luta da Toga, a conclusão da luta é muito marromeno, bem mais para menos, sendo sincero, mas ainda assim funciona para o que o próprio autor colocou aqui, onde a gente vendo que a própria Frup, vendo que ou em toda essa afirmação ela pode sim também estar totalmente errada, mas de qualquer forma, com todo esse caos, os sentimentos da Toga podem mudar em questão de segundos, onde eles têm que achar a verdadeira Rimiko Toga antes que tudo isso aconteça. Só que enquanto isso, se esse for o caso, a Toga deve estar no meio de toda essa confusão, enquanto a própria Toga pergunta a si mesma por quê, onde ela lembra-se ali da fala, por exemplo, do Dabi, de que eles iriam continuar a parada do homem triste ali, do Twice, exterminar todos os heróis. Ela mesmo vendo que ela ama o Toya e o Shigaraki, mas ela não consegue usar as individualidades dele, onde ela mesmo vê que isso é completamente diferente do Twice e da Uraraka. Ela também testou antes ali da batalha e não deu certo, mesmo ela amando muito eles, ela que deveria ser capaz de usar os poderes dele, mesmo vendo que ela deveria ser capaz de amá-los, ela não consegue, onde ela percebendo que o Twice, o Jin, conseguiria usá-los, mas ela se vê como um verdadeiro fracasso, enquanto a gente vê uma página dupla cheia de balões de fala escritos exterminar os heróis, em meio a tudo isso um vazio gigantesco com a página em fundo completamente preta e um Twice no meio de tudo isso, e a própria Toga se perguntando por que ela não consegue se tornar o Jin. Enquanto isso, ela que sempre ali, a gente mudando pro ponto de vista da Uraraka, vendo que ela sempre gostou de ver as pessoas felizes, e ela não pôde naquele momento ignorar as lágrimas da Toga.
À toa que no meio de toda essa explosão ali de Twice que avançam até mesmo contra a própria Uraraka, a mesma viu em meio a tudo isso um Twice chorando. A gente que então muda de cenário, vendo que o Tokoyami continua ali a socar cada vez mais e mais o All For One. O próprio Hawks pede para que o Tokoyami continue pedindo para que eles segurem ali o All For One ao máximo, onde o All For One ainda é invencível, mas tem uma data de validade. Tudo graças ao Endeavor por ter derrotado ele antes. O que eles precisam agora é apenas prendê-lo por um tempo. Enquanto a gente vê que eles devem cobrir o Dark Shadow e obstruir completamente qualquer rastro de luz, porque quanto mais escuridão, melhor. A gente vendo que a Kami pode projetar de algum jeito um céu noturno de aurora para dar esse suporte. Enquanto isso, eles que não devem esquecer de atacar os clones, porque eles devem dar suporte total para todos os lados. Só que nesse momento a gente vê que o próprio All For One, completamente irritado, gera uma explosão de energia gigantesca que empurra o Tokoyami voando para longe, vendo que esses brutamontes sempre são os mais irritantes de se lidar. Só que quando a gente observa o seu rosto, a gente percebe claramente que o All For One, devido ao rebobinar, ficou muito mais jovem do que ele já estava. Só que no meio de todo esse caos, a gente vê que esses dois homens, tanto o Hawks quanto o All For One, perceberam algo em meio a toda a situação. A situação se tornou a melhor possível, porém ela ainda teria como mudar consideravelmente, porque em meio a tudo isso a gente simplesmente nota que para aumentar todo o caos surge o Gigantomachia, simplesmente avançando na direção do All For One. Nos vem a dúvida se ele vem para ajudar o rei dos demônios ou não. Só que a gente vê que esse daí seria o tal pior cenário que eles evitaram de certa forma. Só que, bom, meio que eles evitaram, porque simplesmente o Gigantomachia avança contra o All For One, lançando contra ele um pedaço de terra gigantesco. E no topo dele está simplesmente o Kirishima, que veio dar apoio ao Tokoyami, juntamente também do Shinsu, dizendo que eles não vão deixar que o All For One vá até o Midoriya e os outros. A gente vê que a estrela do curso de educação geral, Hitoshi Shinsu, aparece simplesmente, eu creio que controlando com a sua individualidade o Gigantomachia para bater de frente contra o All For One. E, meus amigos, se o All For One já estava apanhando, vai apanhar e muito mais. E a única coisa que a gente pode dizer, no fim das contas, é bem feito, basicamente. Só que eu já vou terminando, é claro, também esse vídeo. Espero que tenham gostado e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e